de estudo. Abram comigo em João, capítulo 18, verso 36. João, Evangelho de João, 18, verso 36. É só um versículo base. Mas, na verdade, hoje a gente começa uma série de estudos sobre Esther, sobre o livro de Esther. Acharam? Acharam? Tá sem Bíblia, pai? Tem no armarinho lá. 36, 18 e 36. Vamos ler? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus afirma diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Agora o meu reino não é daqui. Com essas palavras a gente pode ver claramente Jesus fazendo distinção. Distinção entre o que, gente? Separação entre o quê? Entre dois reinos. O seu reino, que ele diz agora, o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é daqui. Jesus aqui faz claramente distinção entre dois reinos: o seu reino, né? O meu reino, que não é deste mundo, né? Que não é daqui, o reino de Jesus, e o reino deste mundo, o mundo. Há dois reinos. Na ótica da palavra, na ótica da Bíblia, na ótica do Senhor, nós temos dois reinos: o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Jesus, o reino da sua graça, da sua misericórdia, e o reino que a palavra chama de o mundo, o reino dos homens, o reino, né, onde a gente vê na palavra essa grande distinção. A gente vê duas coisas totalmente diferentes, totalmente opostas, né? Hoje, gente, a gente começa a ver um pouco sobre isso, né? Essa é a tônica da mensagem de Jesus, do Evangelho. Estou fazendo um estudo sobre isso, eu acredito, inclusive, vou até coletar esses dados. A gente vê Jesus falando, por exemplo, de igreja, a gente vê pouco Jesus falando de igreja. Mas quando a gente vê Jesus falando de reino, a gente vê Jesus falando de reino o tempo todo. A tônica da mensagem era o reino, né? A igreja, quando ela está dentro da ótica do reino, ela faz parte desse plano. A ótica, a mensagem, o foco sempre foi o reino. Jesus sempre pregou o reino. Hoje a gente começa a falar um pouco sobre isso, mas antes, deixa eu fazer algumas perguntas. Como podemos identificar esses dois reinos? Quais são suas características? O que diferencia esses dois reinos? Quais são suas diferenças? Quem os domina? Quem reina sobre eles? Se é um reino, tem um rei. Quem então os domina? Quem rege sobre esses dois reinos? Qual deles durará para sempre? Somente um deles durará para sempre. E para mim o mais importante de todas essas questões que a gente vai começar a ver a partir de hoje, dessa série de estudo, de qual reino somos membros? Pertencemos a qual desses dois reinos? De um desses reinos nós fazemos parte. Nós somos membros. A questão é saber qual. Qual deles? Estas são somente algumas questões, algumas perguntas que a partir de hoje a gente vai buscar resposta à luz do livro de Esther. À luz deste livro incrível chamado Esther. Vamos procurar distinguir entre esses dois reinos e assim poder optar por um deles.
qual reino fazemos parte. Isso vai ser para nós uma escolha. A partir do momento que eu sei distinguir esses dois reinos, a partir do momento que eu sei diferenciá-los, sei quais são as suas características, quem os domina, quem os rege, qual deles durará para sempre, a gente vai, a partir daí, então, poder fazer uma escolha, vai poder optar. Esther dá-nos um diagnóstico lamentável deste mundo perverso, como também um retrato impressionista ou impressionante da superabundante graça de Deus que acompanha aqueles que estão neste mundo, mas não são deste mundo. Em Esther podemos ver que Cristo e sua graça são melhores que os banquetes deste mundo, pois esse mundo jaz no maligno. Para início, antes da gente ler um pouco lá o texto, um breve panorama histórico do livro de Esther. A história de Esther provavelmente se dá no final do período persa, mais ou menos meados do século IV a.C. E esse período é um período complicadíssimo dentro da história de Israel. São dados que a gente precisa entender para a gente entender bem a palavra. É um período complicadíssimo dentro do povo de judeu. É parte do que a palavra chama de o cativeiro. É o tempo que o povo de Israel é levado cativo pelo rei Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia. Era um período que antes Deus tinha tentado buscar falar com o povo por várias maneiras, de vários modos, por várias pessoas, alertando o povo, sobre sua rebeldia, sobre os seus pecados, sobre a sua atitude que a cada vez mais os afastava de Deus. E Deus por muitos anos tentou alertar o povo, para que o povo voltasse para Deus, para que o povo voltasse, se arrependesse dos seus pecados. O povo não se arrependeu, o povo não voltou para Deus. O que aconteceu? Veio o cativeiro. Então nós tratamos aqui de um assunto dentro de um período muito difícil. Alguns chamam de a era negra do povo judeu. Fora da era moderna, que a gente vê depois na era moderna várias coisas acontecendo, como por exemplo o Holocausto. Dentro da era bíblica, dentro da história bíblica, a gente vê dentro do panorama histórico bíblico, esse foi o tempo mais difícil dentro do povo judeu. Época onde a glória de Deus, o testemunho de Deus, que era físico naquela época, que é representado pelo templo, pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por vários fatores, onde o testemunho de Deus ele é destruído, o templo é destruído, ele deixa de existir fisicamente e o povo passa então a viver num lugar longe da sua terra, como cativo, como escravo, vivendo num tempo muito difícil. Somente aqueles que decidem voltar para Deus é que conseguem superar aquele tempo. Somente aqueles que realmente decidiram, de fato, verdadeiramente se arrependerem e voltar-se para Deus é que eles conseguem passar por isso, passar por aquele tempo. Oi? Só uma referência também, Israel durante esse cativeiro da Babilônia, o último cativeiro, ele, na verdade, teve o seu povo, a sua nação, completamente descaracterizada. Perdeu, na verdade, o referencial de um povo, Israel como povo, como nação, porque seus reis foram presos, todo mundo para o cativeiro. Então já ficou descaracterizado. E a própria região ficou em ruínas, o templo, tudo, as muralhas, foi as casas, quase uma extinção. Quase uma extinção, quase. Deus preservou, porque Israel, por causa do pacto de Deus com Israel, desde Abraão. Sobraram os remanescentes, alguns remanescentes. E dentre os remanescentes, os que decidiram se arrepender é que conseguiram passar por aquele período. Bom, isso é só um panorâmico histórico. Vamos lá agora, vamos dar uma olhada no livro de Esther, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Isso é só uma introdução, isso é só para a gente começar. Esther, capítulo 1, verso 11. Não achou?
Esther está um pouquinho antes de Salmos. Né? Deixa eu ver, Salmos. Aí tem Jó. Aí Esther. Vamos lá. Esther, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, deu o rei um outro banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes em beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Bom, para começar, um exercício, tá? Um exercício para todos vocês, para todos nós. Se você pudesse dizer que esses primeiros versos aqui de Esther, esses primeiros 11 versos, tratam de um quadro, né, uma obra de arte. Imaginem que esses primeiros versos fossem uma obra de arte, um quadro, uma pintura, cujo significado a gente deve analisar, deve olhar para o quadro e tentar analisar qual o seu significado, qual a sua mensagem, aquilo que o quadro quer dizer. A gente tem que analisar e olhar e falar assim, esse quadro diz tal coisa. Se você pudesse imaginar então que esses versos fossem um quadro, uma obra de arte, para você, qual o significado desse quadro? O que você pode dizer deste quadro, o que ele representa, né? Tente olhar para esses versos, olhar para esses versículos como se fosse uma obra, um quadro, e tenta me dizer, né, qual o seu significado, o que ele representa. Nele, o que você destacaria? Tenta dar uma olhada para esse texto, tenta dar uma olhada primeiro para esses versículos, tenta imaginar o que esses versículos estão representando, o que eles estão mostrando, o que eles têm aí de destaque. Pense, dá uma olhada, veja aí o que para eles, o que para você nesses versículos chama a tua atenção, o que ele pode estar dizendo, o que esses versículos podem estar dizendo. Trajes de gala na época, com taças de vinho e ouro, sabe? Assim, esbanjando muita fartura e muito, mostrando muito essas riquezas, não sei explicar, é isso, coisas, e mostrem riquezas, né? Então, taças de ouro, assim, taças de ouro, garrafas de vinho, todos com um sorriso alegre no rosto, em prol disso, dessa riqueza e desse vinho.
O que mais? Quase como se isso fosse eterno. Entretanto, sinais de pura decadência. Eu vejo um cara exibindo agora a prova dele. O que mais? E os que estão juntos ali, participando, o idolatrando. Por aquilo que ele está oferecendo ali. Né? Eu vejo alguém envelhecendo. Estou caminhando bem. Pensa mais um pouco. Dá uma olhada no texto. Vê o que você acha. Daqui a pouco eu vou contar o que eu acho, tá? O que eu vejo. Tem mais nada? Não? Então tá bom. Deixa-me dizer então o que eu posso ver, o que eu vejo aqui. Eis aqui um retrato da glória deste mundo. Vemos aqui um quadro impressionante, extremamente detalhado, com cores vivas da glória desse mundo. Verso 2 diz assim: assentado-se o rei Assuero no trono do seu reino. Vejam aqui algumas características deste reino. Verso 3: deu ele um banquete a todos os seus príncipes, a seus servos. O escol da Pérsia, e você sabe o que significa escol? Não é a latinha, é outra. Você sabe o que significa esse escol? O que há de melhor, o que há de mais distinto, a elite dos homens. Deu ele um banquete a todos os seus príncipes, seus servos, o escol, né, o que há de melhor, o que há de mais distinto, a sua elite, né? Mostrou-lhe as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, 180 dias. Um banquete, imagina um banquete de 180 dias, 6 meses. Um banquete de 6 meses, mostrando uma glória, mostrando, né, um esplendor, mostrando riquezas. Passados estes dias, deu o rei um outro banquete. Não foi o suficiente. Precisava de mais um. Não, 180 é pouco. Vocês concordam comigo? O que é um banquete de 180 dias? É muito pouco. Vocês nunca foram? Então, né? Passados esses dias, deu o rei um outro banquete a todo o povo. Um outro banquete. Tanto para os maiores como para os menores. Havia ali linho fino, estofa, púrpura, prata, ouro, alabastro, pedras preciosas. Davam-se de beber em vasos de ouro, em vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, diz aí o texto. Era bebida e bebida que não acabava mais. Vinho real, diz o texto. Aí uma expressão muito interessante que eu gostaria que você prestasse atenção nela. Graças à generosidade do rei. Reparem nessa expressão, tá, gente? Ela é muito importante. E aí continua, verso 8. Bebiam, diz o texto, sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Imagina só, um banquete com tudo aquilo que a gente está vendo aqui, por muitos dias, todo mundo bebendo e todo mundo fazendo o que dava na cabeça. Quer dizer, esse era o decreto do rei, que se fizessem segundo cada um quisesse. Então cada um fazia o que queria. Dá uma olhada. Imagina um pouco aí o que estava acontecendo.
sem constrangimento, né? Olha as expressões, que fizessem segundo a vontade de cada um. Verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, nossa, só no 7º dia que vai ficar alegre. Puxa vida, hein? Ao 7º dia, já o coração do rei alegre, olha as expressões, gente. Coração alegre, do vinho. Você está vendo as características disso, né? Desse reino, do que acontecia lá, né? Do que eles faziam, do que eles prestavam atenção, do que eles gostavam, do que eles buscavam, né? Aí olha só, ao 7º dia já o coração do rei alegre de vinho mandou que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Gente, o que na verdade a gente vê aqui? De que reino nós estamos falando? Ele fica lá bancando todo mundo e olhando todo mundo ficar embriagado. Nós vemos aqui exatamente isso. Nós vemos aqui um retrato da glória deste mundo, do reino deste mundo. Vemos sua glória, vemos o seu escol, né? Vemos aqui o que ele tem de melhor, o que o mundo pode oferecer de melhor. Vemos suas riquezas, sua glória, seu esplendor, sua excelente grandeza sendo mostrada, né? Sendo oferecida, sendo entregue. Vemos que todo o povo é alcançado por essa, entre aspas, generosidade. Vemos essa generosidade toda sendo oferecida, tanto para maiores como para menores. Eu gosto dessa expressão, maiores e menores. É para todos, é para maior, é para menor. No sentido político, né? Os grandes e os não tão importantes assim. Esse esplendor, essa oferta generosa, ela vai para todos. Ela alcança todos. Todos ali estão, né? É para todos. Graças a essa generosidade, bebiam sem constrangimento, sem limites. Graças a essa generosidade, faziam segundo a vontade de cada um. Cada um fazia o que dava na telha. Eis o mundo e sua aparência, eis suas ofertas, eis o seu padrão de alegria, eis seus desejos, suas paixões, seus prazeres. A expressão que me vem à mente aqui é o banquete do mundo. Só nesses 3 versos, esses 11 versos, primeiros versos, a gente vê 3 banquetes, 2 dados pelo rei e 1 dado pela rainha. 3 vezes a expressão banquete aparece só nesses 11 primeiros versos. E aqui a gente vê aqui exatamente isso, um banquete oferecido pelo mundo. O culto à beleza também. Hã? O culto à beleza também. Tem um monte de coisa aqui, que a gente vai começar a ver agora. Tem tudo aqui. Gente, olha só, ao notar um quadro como esse, semelhante como esse, talvez nessas mesmas palavras, ao notar um quadro exatamente como esse, João, o apóstolo João disse, abra comigo, 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Vocês estão com frio, gente, por causa do ventilador? Então, quer desligar? Faz um favor para mim. Você consegue, Janaína, alcançar? É o segundo de cima para baixo. Acho que não sei se você consegue, né? Parou. Obrigado. Vamos lá, gente. Ao notar um quadro semelhante como este, o apóstolo João diz, 1 João, capítulo 2, mas não saiam lá de Esther, tá? Todos os textos que a gente for falar agora, vocês abrem, mas fica aí em Esther. 1 João, capítulo 2, primeira carta, tá? Não é o Evangelho de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Alguém lê para mim. Dois. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para João, né, tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, disse João, não procede do Pai, mas procede do mundo. De que reino nós estamos falando aqui, gente, até agora? Do mundo. E para João, tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. E o que há no mundo, segundo João? Exatamente, verso 16 diz: tudo o que há no mundo, aí ele relata o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência, você sabe o que significa essa palavra? Concupiscência? Cobiça, né? No grego, no original, epitúmia, desejo, cobiça, luxúria. O que há no mundo? O desejo, né? A luxúria, a cobiça da carne. O que há no mundo? O desejo, a cobiça, a luxúria dos olhos. O que há no mundo? A cobiça, né? A luxúria, o desejo, a soberba da vida. João diz: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, como seu desejo, como seu, né, a sua luxúria, a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é a concupiscência da carne, gente? Dá uma olhada no texto. Vamos dar uma olhada no texto, lá de Esther. Diz o texto: deu o rei um banquete. Depois de novo: deu o rei um outro banquete. Depois aparece ele assim: dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. Depois aparece a expressão: que se fizessem segundo a vontade de cada um. E mais, né? A gente vê aqui essa luxúria toda, esses desejos todos. São 80 dias bebendo, depois mais 7 dias bebendo, depois mais um outro banquete da rainha bebendo. Davam-se, dava-se, comia-se, bebia, comia-se, bebia, comia-se, bebia. Tanto para maiores como para os menores, sem distinção. Todos buscavam saciar seus desejos da carne, fazer suas vontades. Comer, beber, comer, beber. E em Romanos ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. É, exatamente. Exatamente. Vemos aqui então, gente, o que? Nesses textos a gente vê os desejos da carne sendo saciados. Bebiam sem constrangimento, diz o texto. Bebiam, né, por 180 dias, por 7 dias, bebiam sem constrangimento, fazendo à vontade o seu querer, aquilo que eles queriam. A carne aparece muito bem aí nesse texto. Os desejos da carne, né, sendo saciados, sendo incitados, sendo colocados em evidência. O que eles queriam era saciar, era beber, era comer. O que mais? A carne, gente, olha aqui, ó. Bebiam sem constrangimento. A carne sempre se encaminha em direção à libertinagem. Nunca há limites para a carne. Nunca há limites, né? A carne ela é insaciável. 180 dias eram poucos. 180 dias de um banquete foram poucos. Precisou de mais um, e depois mais outro. E depois, quando a gente for vendo o resto do livro de Esther, você vai ver que teve outros, e mais outros, e mais outros. É banquete atrás de banquete, é banquete atrás de banquete, porque a carne ela é insaciável. A cobiça da carne, o desejo da carne, ele é insaciável. Você come, depois de poucas horas você quer comer de novo, depois de poucas horas você quer comer de novo, depois de poucas horas você quer comer de novo, depois de poucas horas você quer comer de novo, e você bebe, depois de poucas horas você quer beber de novo, e assim, e assim, e assim por diante. É ou não é? A cobiça... Oi? É a carne.
que a gente vê aqui? Os desejos da carne. Neste reino, vive-se para satisfazer os desejos da carne. Característica desse reino, que João disse que há no mundo, a cobiça da carne, a concupiscência da carne. Nesse reino, vive-se para saciar os desejos da carne. A concupiscência da carne é o que mais se preocupa. Temos que saciar a carne. Temos que saciar banquete atrás de banquete. E banquete mais banquete. E banquete mais banquete. Banquete, banquete. Porque a carne ela é insaciável. E vive-se para saciar os desejos da carne. Dentro desse reino, a carne ela está em evidência. Os seus prazeres, as suas paixões, os seus desejos, a carne, ela tem evidência, ela tem prioridade, faz o que ela quer. O texto diz aí, fazer segundo a sua vontade, a vontade de cada um. Cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia o que queria. Então, imagina só. Nesse reino, gente, a carne tem um lugarzinho especial para ela. É evidência. A carne, ela é um personagem dentro daquele quadro muito evidente, muito forte, que conduz muito o pensamento, a atitude, os desejos, os sonhos daqueles que fazem parte desse reino. É a carne atrás de carne, é desejo atrás de desejo, é cobiça atrás de cobiça, é isso, é atrás disso, atrás daquilo, atrás daquele outro. Não para, é insaciável. O que mais? A concupiscência dos olhos. Onde que está no texto a concupiscência dos olhos? Veja só, olha as expressões. Mostrou as riquezas, mostrou o esplendor da sua excelente grandeza. Havia tecido, linho, estofa, argolas, prata, ouro, colunas de alabastro, armação, ouro de prata, pavimento de porfo, de mármore, de alabastro, pedras preciosas. Outra expressão, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Onde está a concupiscência nos olhos aqui? Em todo lugar. Os olhos são constantemente provocados, incitados nesse reino. Mostrou, havia, para mostrar. Neste reino vive-se para agradar o que o olho vê e deseja. Nesse reino vive-se para agradar o que o olho vê e o que o olho deseja. Nesse reino, o que fala é o que é belo, é o que é formoso, é o que tem esplendor, é o que é precioso. Tudo aquilo que o olho vê e agrada faz parte desse reino. E olha, é sempre generoso o negócio. Havia ouro, havia prata, havia linho, estofa, mármore, alabastro, belezura, formosura, pessoas bonitas, tudo que o olho gostava de ver, tudo que o olho ansiava em ver e desejava, tudo isso era o que eles estavam mostrando, tudo isso tinha que ter ali. Nesse reino, a concupiscência dos olhos tem um papel também, assim como a carne, muito importante. Tudo que mais de importante tem nesse reino, a gente consegue ver aqui. A carne, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. E mais, diz o texto, João diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vemos expressões no texto que demonstram isso. Olha só. No seu trono, no trono do seu reino, mostrou as riquezas do seu reino, o esplendor da sua excelente formosura. Olha só. O que é a soberba da vida, gente? Você sabe? O que é a soberba da vida? Para mostrar aos povos e aos príncipes da formosura dela, pois era em extremo formosa. O que é a soberba da vida? Essa necessidade de mostrar, de ostentar aquilo que os olhos desejam, aquilo que a carne deseja. E os pecados prediletos do diabo, a vaidade,
Envolve vaidade, né? Envolve o que mais? É esse viver da aparência, tem que mostrar a glória, tem que mostrar a grandeza, tem que mostrar esplendor, tem que mostrar a sua formosura, tem que mostrar como eu sou rico, tem que mostrar o que eu tenho, tem que mostrar, e mostra, e mostra, e mostra, e é meu, e é meu, e é meu, é meu reino, é minha formosura, é minha grande esposa, formosa, bela, linda, rei, rainha, olha, 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 olha. Gente, é querer ter e mostrar o que tem mais que o outro. Olha, é meu reino, é meu reino. É querer ter e mostrar algo que é maior, é superior, é mais bonito, é mais excelente, é mais grandioso. A soberba da vida, essa ganância toda, essa ostentação toda, né, ela faz presente. Nesse reino, a soberba da vida, ela está em quase todo lugar. Você vê isso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, veja o que é meu, veja o que é meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Gente, aqui ó, na soberba da vida o eu é evidenciado. Você vê o eu em quase todo lugar. Na verdade, quem reina dentro desse reino é o eu. Dentro desse reino, quem reina é o eu. O eu, ele está ali, é uma das expressões mais fortes, mais marcantes. Você vê o meu reino, o seu reino, a sua glória, a sua rainha, a sua formosura, a sua beleza, o eu, expressões como o meu, o seu, o eu, são comuns nesse reino. Você vê o tempo todo. A soberba da vida, né, a gente vê, são características desse reino. A gente vê o tempo todo, aparece o tempo todo. É eu e mais eu. Só tem lugar para eu e eu. Nesse reino, quem reina é eu. Quem reina lá? Eu. Quem reina sou eu. Vale ressaltar aqui, gente, duas expressões do texto são fortes, marcantes, como eu já falei, que é esse banquete, e a outra, graças à generosidade do rei. O mundo e a sua oferta generosa, há sempre uma grande tentação, a oferta é sempre farta, sempre abundante, generosa. O caminho é sempre largo, é sempre espaçoso. É um banquete, né? Não é pouco, não é pequeno. A ilusão desse mundo não é brincadeira não, gente. É atrativo, é desejável, é convidativo, né? Atrai a carne, atrai os olhos, atrai o eu é sempre, né? Sempre se atrai. É um banquete mesmo, é um engano pensar que o mundo vem tentando nos seduzir, nos conduzir, nos influenciar com um pouquinho, viu, gente? Com pouca coisa. Ele vem com o que agrada a carne, com o que agrada os olhos, com o que agrada o eu. Ele vem com tudo. O mundo, ele oferece tudo, é generoso o negócio. Lembra-se de Jesus quando foi tentado? Vocês lembram de Jesus quando Jesus foi tentado? O diabo ofereceu, sabe o que para ele? Tudo. Dá uma olhada, Mateus capítulo 4, verso 8 ao verso 11. Dá uma olhada. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao versículo 11 diz: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, gente. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, muito alto. É sempre esse negócio de alto, viu, gente? É muito alto. É sempre muito alto que ele quer levar. O diabo sempre quer, a tentação é sempre essa. O mundo ele sempre tem essa aparente generosidade, esse aparente esplendor, essa aparente grandeza, essa aparente formosura, essa coisa toda. É sempre alto que ele leva. Ele quer levar sempre alto, porque quanto mais alto, maior a queda.
Já dizia aí o ditado popular. Quanto mais alto, maior o tombo. Gente, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E a glória deles. Mostrou para Jesus, olha o olho aí, ó. Olha como o diabo tentou tentar Jesus aí, ó. Mostrou-lhes o quê? Toda a glória, todos os reinos do mundo. E disse: tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O que é interessante é que o evangelista Lucas, ele fala que o diabo, nessa parte, ele diz para ver esse mundo, toda essa glória, me foi entregue. Né? Você está lendo Mateus, né? Eu estou lendo João, Mateus. Lucas fala, desse reino me foi entregue. E realmente foi entregue ao diabo. Lembra como? No Éden. Quando o homem peca, né? No Éden. Foi entregue mesmo. Passou para a mão dele. Exatamente. E João disse isso, né? Falou: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Logo, esse reino foi entregue a ele, por isso que era, é e continuará até o dia da volta do Senhor. Até quando Jesus fala assim: o meu reino não é daqui, né? Esse momento, agora não é daqui, agora. Gente, um outro exemplo, aqui a gente vê Jesus sendo tentado, tem um outro exemplo: Ló e as colinas verdes de Sodoma e Gomorra. Vocês já viram falar sobre isso? Não? Gênesis capítulo 13, verso 10. Gênesis capítulo 13, verso 10 diz: levantou Ló os olhos, olha lá, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló, quando está lá, os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão juntos, né? Eles começam a ter discórdia entre eles, a terra. Aí Abraão vira para Ló e fala assim: olha, a terra é muito grande, né? A gente não precisa ficar junto aqui e ter discórdia entre os pastores. Eu não quero isso. Então faz assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz o texto que Ló levanta os olhos. Os olhos. O levantar dos olhos está o problema. Quando as pessoas levantam os olhos e veem, falam assim: é lá que eu quero, é ali que eu quero, é um perigo. Aí mora o perigo. Levantou os olhos e viu toda a campina. Olha o que ele viu: a campina do Jordão, que era toda bem regada, né? A terra onde tinha Sodoma e Gomorra. E diz o texto aqui: como o jardim do Senhor. Olha, ele viu e ainda achou que era de Deus. Estou falando para vocês que é ilusão? Estou falando para vocês que o mundo ilude? Essa generosidade toda. A gente está vendo aqui um rei generoso. Interessante que o Lucas fala também, no 17, Jesus fala quando ele é interrogado pelos fariseus, fala sobre quando viria e como viria o reino de Deus. Aí diz: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem como visível aparência. A visível aparência é do outro reino. O outro reino se demonstra com visível aparência. Os olhos, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Como o jardim do Senhor. Eu acho muito impressionante essa expressão. Ele viu lá Sodoma e Gomorra, ele viu que era tudo bem regado, né, diz aí o texto, era bem regado, era um jardim bem regado. Ele olhou aqui e falou assim: está ali o meu Éden, está ali o jardim do Senhor para a minha vida. Cuidado. Não pagou o preço. Perdeu tudo. Quase. Mas a própria Até mesmo depois de ter saído de Sodoma e Gomorra,
já ter perdido a sua esposa, ele perdeu também a sua família. Porque a sua família, a moral da sua família, as filhas tiveram relação com o próprio pai, viraram povos inimigos de judeus, a maldição entrou dentro deles. Cuidado, não é brincadeira. Que quem faz com que os olhos vejam, olha, você sabe onde que é isso, né? Jesus estava sendo tentado. É tentação. Outra questão aqui muito importante sobre esse reino, sobre este mundo, gente. Repara aqui nessa expressão. Estando já o coração do rei alegre do vinho. Tudo isso que estamos falando aqui, gente, sobre o mundo, sobre esse reino, toca uma área específica do homem. Onde? Onde? Coração. A expressão é, estando já o coração do rei alegre do vinho. Sabe onde toca, gente? Toca o coração. É o coração do homem que se envolve com tudo isso. É o seu interior. Vemos neste reino habitantes entregues aos encantos de uma vida de luxúria, de prazeres, pois agrada ao seu coração. A questão aqui envolve o coração. E o perigo é que o coração é insaciável. É o coração, né? Jesus disse que do coração do homem procedem os maus desejos. A questão toda aqui se relaciona, sabe com o quê? Tem olho, né? Tem carne, mas não é só a carne e o olho. A questão toda aqui é o coração. Sabe onde o diabo quer tocar? Sabe onde o diabo trabalha para agir, operar? Sabe onde esse reino aqui é estabelecido? Sabe aonde? No coração. A questão está no coração. A gente vê aqui, né, vemos o padrão de alegria deste reino, né, vemos aqui os habitantes, né, se oferecendo, se entregando, né, porque tudo aquilo ali toca o seu coração. Tudo isso aqui envolve o seu coração. A gente vê aqui glória, riqueza, bebidas, mulheres, são elementos, são personagens dessa história, porque, né, tem que agradar a carne, tem que agradar os olhos, tem que agradar o eu, e isso tudo tem que estar no coração. Isso tudo está no coração. Eis os seus prazeres, né, diga-se de passagem, transitórios, 180 dias passados, depois vem mais 7, depois vem mais 7, mais 7, mais 7, tudo passa. Tudo passa. Os valores, né, são tudo matéria, né, é pedra preciosa, é ouro, é estofa, é linho. Esses são os seus valores. São tudo questões materiais, são materiais, né? A glória, tudo isso, a vaidade, a formosura, a beleza, tudo isso envolve o que, gente? Coração. Jesus falou muito bem sobre essa questão quando Jesus falou assim: onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Guarde o teu coração, as fontes da vida. Muito bem. Tudo isso envolve o que, gente? Coração. Não foi à toa que João disse sobre não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, olha só como ele começa a falar do mundo, falando de amar ao mundo. Porque, gente, toda essa questão, mundo, envolve, sabe o que? O coração do homem. Aí está o X da questão, é o coração do homem. Quem estava lá, estava porque queria, porque amava, porque gostava, porque estava bem, porque achava gostoso, porque achava prazeroso, porque fazia todo mundo segundo o que queria. Eles estavam ali porque eles queriam. Não é? Esse era o decreto do rei, faça cada um segundo o que quiser. Está ali, então eles estão fazendo o que eles querem, o que eles agradam, o que está no coração deles. Não havia regras, não havia constrangimento. Você reparou que também o mundo tem isso. As pessoas vão pegando, vai perdendo, né? Vai bebendo, vai fazendo, vai comendo, vai fumando, vai fazendo de tudo. Quando vê, já não tem mais problema, não tem mais não, isso é comum, isso está certo, não tem nada de errado.
Quantos estão vendo? Quantos estão entendendo? Quantos estão enxergando o negócio aqui? O mundo, gente, aqui os seus prazeres, né? Não foi à toa que João disse: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O problema, gente, é esse: é amar o mundo. Jesus disse: nós estamos no mundo, né? Mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas eu tenho que saber lidar com ele. E a questão toda aqui está isso, gente: o teu coração. A questão é, onde está o teu coração? O reino, como que... A primeira questão aqui que envolve a nossa vida com essas questões de reino de Deus e reino do mundo, o mundo, é o coração. Onde está o teu coração? Em qual dos reinos está o teu coração? Em qual dos reinos o seu coração está? Essa é a questão. O que mais, gente, a gente pode dizer desse reino? Acabou? Não, tem mais. Vamos lá, volta comigo em Esther, capítulo 1, verso 12 ao verso 22. E alguém lê para mim. Capítulo 1, verso 12 ao verso 22. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcenas, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como os principais no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do reino Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua de seu povo. Pensa comigo. Como que pensam os membros desse reino? Como é a mente daqueles que fazem parte desse reino? Onde eles se fundamentam? Onde eles encontram a sabedoria? Como é a sua sabedoria? Quais as características das suas leis e justiça? Dá uma olhada um pouco no texto, em poucos minutos, e pensa um pouco sobre como eles pensam, como que é a mente deles, como que eles agem, o que passa pela cabeça deles, como eles se dão uns com os outros, qual é a sua sabedoria, onde eles se fundamentam, onde estão seus fundamentos, quais as características das suas leis e da sua justiça. O que mais? Vamos dar uma olhada para a história. Vamos ver o que acontece. Então o rei Assuero está lá, fez um banquete, fez outro, aí mandou chamar a rainha Vasti, que estava num outro banquete, mandou chamar para quê? Para mostrar para os seus príncipes, para todo o povo, a belezura da sua formosura, como ela era bonita, como ela era maravilhosa, aquela ostentação toda, certo? Diz aí o verso 12, a rainha Vasti, o quê? Ela recusou
Porém, a rainha Vasti recusou. Recusou o quê? Ser apresentada lá como o rei desejava, que todo mundo visse, né? Ela recusou. O que mais? Aí acontece o quê? Recusou a rainha, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei, o quê? O que acontece com o rei? Ficou o rei enfurecido. Olha só porque ela não quis ser, né? O rei lá bêbado, trincando lá, querendo mostrar ele, né? Ela para todo mundo, para o povo, como se ela fosse uma boneca, como se fosse um brinquedinho dele, né? Não sei se é a minha interpretação, mas parece que a festa separava mulheres e homens. Separado. Né? Então, imagina, deve ter um palácio cheio de homens bêbados e ela como rainha aparecer, vocês... Eu acho que nessa dos reis não tinha, deveria ter mulher também, mas a rainha estava em outra. Porque eles estavam fazendo tudo o que queria na cabeça. Você lembra disso? Eles queriam beber, eles queriam fazer um monte de coisa. Chegou um certo momento lá da festa, ele falou: vamos chamar a rainha aí, que é bela, tava bêbado, né? Vamos ver o que dá, aquelas coisas de bêbado, sabe aquelas coisas de bêbado? Chama a rainha, vamos ver o que dá aí, o rei tá chamando, vai lá, mandou um monte de gente chamar a rainha. Mas aí a rainha, diz o texto, porém a rainha recusou, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. O rei ficou irado, o rei ficou pegando fogo de ira. Como é que pode, né, gente? Como é que pode? Que absurdo, né? Que essa rainha fez, né? Que absurdo. Que ele se achava o poder supremo. Eu, né? Eu, rei. Tudo tinha que ser da forma que ele queria. Né? Aí de quem contrariar. Esse reino as pessoas pensam assim, tem que ser do jeito que elas pensam. Ai deles, ai de você. Então olha só, continua, verso 13. Então o rei consultou os sábios, o rei estava irado, né? Estava enfurecido. Consultou os seus sábios. Essas expressões aqui são muito importantes, gente. Sábio, né? Vai dando uma olhada nos sábios que estavam por lá. Consultou o rei os sábios que entendiam dos tempos. Mas que tempo é esse? Não sei. Mas ele está lá. Entendiam dos tempos, os que sabiam, olha lá, da lei e o direito. Verso 14. Os mais chegados a ele. Olha essas expressões. Os ministros. São os príncipes, né? Aqueles que estão ali mais próximos do rei. Ele vai lá consultar eles, os seus sábios, né? Aqueles que entendem dos tempos, da lei, do direito. Aí olha só, verso 15. Foi lá consultá-los sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, né? O que se devia fazer segundo, em referente à rainha Vasti, que tinha recusado, né? Não ser uma boneca, não ser um brinquedinho na mão de um bêbado, ser uma vitrine, né? Por ela não ter aceitado o que o rei tinha pedido, então ele foi lá e perguntou para eles: o que a gente vai fazer com a rainha, por não haver ela cumprido o mandado do rei? O rei está mandando. Se o rei manda, tem que fazer, né? Então disseram: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, olha o que eles dizem, olha só. A palavra de quem isso? Os sábios, né? São os sábios, está falando, né? O próprio diabo. É mais ou menos isso, mas a gente fica lá. O diabo usa estes. Com certeza. Vamos vendo, ó. Olha o que os sábios falam, ó. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos. Eles ficam também ofendidos, estão ofendidos com a rainha. Morrendo de medo que a mulher faça a mesma coisa. A rainha me ofendeu só você, não, viu, rei? Ofendeu a todos nós, os príncipes, todo mundo está ofendido, o povo todo está tudo ofendido. Uma ofensa, isso aqui foi uma ofensa, rei. Rei, que ofensa que essa mulher fez. Imagina um negócio desse, só porque você estava bêbado, só porque você estava cheio de gente fazendo, né, bagunça, comendo, bebendo, fazendo as loucuras, só por causa disso, rei. Como pode um negócio desse, né, Mauro? Que absurdo, que
coisa, é uma ofensa. É uma ofensa, é uma ofensa. Olha só, gente, vai vendo. Então, aí, ó, o texto continua, né? Não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e aos povos. Aí, verso 17, a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Nossa, estão até com medo agora, né? Vão desprezar todo mundo, agora tudo que é mulher vai desprezar. Imagina só, né? Tudo que a gente pedir, elas não vão mandar, não vão fazer, vai ser um desprezo só. Né? Ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Olha a mente, vai vendo, gente, a mente, a sabedoria, né? Olha a sabedoria, que sabedoria. O que mais, né? Olha só, verso 19, aqui tem uma expressão extremamente importante, para a gente entender um pouco mais sobre a mente desses que fazem parte desse reino. Verso 19 diz: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se escreva nas leis e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que lhe seja melhor do que ela. Olha a cabecinha desse povo. Olha a cabeça daqueles que fazem parte desse reino. Verso 20. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto, que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. Verso 21. De novo a expressão. O conselho pareceu bem ao rei. Né? No verso 19 diz, se bem parecer. Aí o verso 21 diz, o conselho pareceu bem. E fez o reino segundo a palavra de Memucã. Verso 22, então enviou cartas, o rei mandou carta para todas as províncias, para todas as regiões do seu reino. E aí esse era o mandato, esse era o edito, que cada homem fosse senhor em sua casa. Olha onde vai parar o negócio. Na casa de todo mundo. O negócio foi parar onde? Na casa de todo mundo. A amplitude do negócio. Olha como a coisa se alastra. Aonde foi parar? Na casa de todo mundo. Gente, dá uma olhada. Vamos dar uma olhada, vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Vasti. Vamos dar primeiro dar uma olhada na rainha, Vasti. A palavra diz que Vasti era uma rainha extremamente formosa e bonita. O texto diz que ela era maravilhosa. Extremamente formosa. Ela não era formosa. Ela era em extremo formosa. Ela era lindíssima. Né? Muito bonita. A gente nunca viu, mas devia ser. Diz aí o texto. Aí olha só. O rei queria que todos contemplassem sua beleza, sua formosura. Certo ou não? Chama lá a rainha para que todo mundo veja sua beleza, sua formosura. Tá? Mas, diz o texto, porém, Vasti se recusa. Vasti ela não quer. Ela não quer ser, né, a vitrine. Ela não quer ser a bonequinho de porcelana para todo mundo ver. Ela não quer, ela se recusou. Vasti Vasti se recusa a ser feita de vitrine, se recusa a ser feita de bonequinha na mão do rei. Recusa ser um brinquedo na mão de um rei bêbado e ostentador. Eu gosto de Vasti, porque Vasti Tem um textinho aqui falando um pouquinho sobre ela, né? Pode falar. Na minha Bíblia. E é interessante que tem uma parte aqui que fala, né, que quando o rei, que ela não tinha nem autorização para entrar na presença dele, né? Mesmo sendo a rainha. As rainhas, todas, mesmo rainha. E que quando o rei chamava, ele não estava fazendo convite, ele estava dando uma ordem. E aí dele fazendo convite. Ai dele. O rei não faz convite, o rei manda, né? Esse rei. Ele é generoso, viu, gente? Mas ele só manda. Vamos vendo aí a generosidade dele. Gente, olha lá. Aí então ela se recusa, né? E aí diz o texto, o rei muito se enfureceu, se inflamou de ira. Como é que pode, né, gente?
Que absurdo é esse, né? Deixar de agradar um bêbado que pensa que é um deus e acha que sua esposa é uma bonequinha para ser cobiçada. Que absurdo, né? Que absurdo que ela faz, né? Como que pode uma rainha recusar um negócio desse? Nossa, tem que ouvir o rei, né? Tem que ouvir esse homem, tem que ouvir esse bêbado. Claro. Aí, olha só, o rei consultou seus grandes amigos, seus mais chegados, né? Gosto disso também, viu, gente? Dentro desse reino aí, tem os chegados nessa história. Sempre tem os chegados nessa história. Sempre tem os mais chegados. E o rei está lá ouvindo os mais chegados. Ei, reizão! Sábios, reis. Tem também uma breve história da Sheik na Bíblia, que aí ela fala também dessa mesma forma que ela comentou. E ela tem supondo que outros sugerem que na época ela estaria grávida. E ela falaria isso para o rei, supondo que ele a perdoaria. E por causa dos sábios, ele não perdoou e continuou. Não sei, é muito difícil afirmar, não tem nenhuma informação assim na. Não, estou dizendo aqui, não, eu sei. Aqui na Bíblia tem um breve comentário. Eu na minha opinião, eu vejo uma mulher que está recusando ser. Aí tem assim, ó. Ela tem assim, ó. Vasti não desejava ser submetida aos olhares curiosos da multidão de homens embriagados, e outros sugerem que na época ela estaria grávida. Aí fala alguns comentários, aí tem assim, provavelmente supondo que ele a perdoaria. Ela não foi, supondo que ele a perdoaria. Foi um erro grave, pois os soberanos haviam anunciado sua chegada já. E aí todos se sentiram ofendidos. E aí mesmo ela tendo essa desculpa, mesmo assim por causa dos sábios e dessa percussão que seguiria, ela não foi perdoada. Ela achava que a extrema beleza e formosura dela poderia ajudar. Perdão não é característica desse rei, não. Com certeza. No caso, existe aí já também um orgulho, né? Ferido de um rei, não tem. Deus. É o eu, né? Lembra do eu? O eu. Como que pode? Eu sou rei. É o eu. É o eu, né? O eu reina. O rei é o eu. Você lembra do eu? Você não pode ferir o eu. Se você fere o eu, cuidado, feriu o eu. Machucou o eu do eu. Né? Machucou o eu do eu. Então, olha só, gente. O rei então consultou seus grandes amigos e decidiram aquilo que parecia bem, né? Aquilo que parecia ser bom. E decidiram: Vasti não entre jamais na presença do rei. Olha só o que eles decidiram. E que o rei dê o reino dela, de Vasti, da rainha, a outra que lhe seja melhor do que ela. Deixa-me dizer uma coisa. Neste reino, pessoas, por melhor que sejam, por mais bonitas que sejam, por mais formosas, valiosas que sejam, são descartáveis. Continua assim. Continua, claro. Nesse reino, basta até mesmo um simples ato de nobreza. A mulher foi nobre ao não querer ficar lá no meio daquele monte de bêbado. Que mulher que gosta? Não sei, deve ter umas que gostam, sei lá. Mas, né? Tem umas que gostam, né? Pior que tem. Pior que tem. Mas qual a mulher que nobre, sendo nobre, uma mulher nobre, que gosta de ficar lá no meio dos bêbados? Sendo nobre, né? Sendo uma mulher nobre. Basta então até um mesmo simples de ato de nobreza e você será descartado ou trocado por outros que acreditam ser melhor. Nesse reino sempre tem alguém que acha, não, troca por um melhor, troca por um melhor, troca por um melhor. O rei deu o reino dela a outro que lhe seja melhor do que ela. Nesse reino você é descartável. Nesse reino qualquer coisa é motivo para trocar em você. Você não vale de nada.
E, gente, é o reino, entendeu? É o eu ali reinando. Enquanto lhe houver interesse, enquanto lhe estiver agradando, bom, você tem parte dentro desse reino. Se um dia você tocar aquele reino, você naquele mesmo momento, vão falar para ele, o eu vai falar assim: jamais entre na presença do rei. Dê o reino dela a outra que lhe seja melhor do que ela. Nesse reino, aquilo que há pouco era formoso, grandioso, passa em poucos minutos a ser desprezível. Ela não era formosa? Ela não era maravilhosa? Eles não queriam mostrar a formosura dela, não queriam contemplar, de repente ela é o quê? Tem gente melhor. Dá para outro que é melhor. Tem outro que é melhor. Vamos achar outro que é melhor. Que ela jamais entre na tua presença, ela não vale de nada, não serve para nada. Estão entendendo? Estão entendendo a cabecinha desse reino? O que mais, gente? Nesse reino, onde estão os seus valores, né? Dizem neste reino que jamais entre novamente essa moça, essa rainha na sua presença. Onde estão os seus valores? O que vale aqui? O que vale aqui? Quais são os seus valores? Gente, agora vamos dar uma olhada em Assuero. Assuero, o rei aqui, né? O rei se ofendeu, o rei muito se enfureceu, se inflamou de ira. Começamos a ver melhor um pouco aqui, né? Quem é esse rei, né? Suas verdadeiras características. Cadê aqui a sua grande generosidade? Cadê aquela grande generosidade? Sua grande generosidade. Cadê a generosidade? A gente começa a ver um pouco melhor quem que é esse rei. Quem é esse Assuero, gente? Assuero é um rei que pensa que é Deus, mas na verdade é simplesmente um fantoche nas mãos daqueles que são seus mais chegados. Quem é Assuero? Está achando que é Deus, mas aqueles lá estão ali perto dele, deu brecha, eles pegam, falam e ele obedece. Ele está só aqui, ó, sendo conduzido, sendo manobrado. Alguém atrás dele ali, manobrando, conduzindo, ditando o que ele faz, o que é certo, o que é errado. Essa é a lei, esse é o decreto, esse é o mandato. Ei, faz assim, é assim, é assim, é assim. Tem alguém ali conduzindo seu coração, sua mente. Aquilo que em poucos minutos era extremamente valioso, de repente alguém fala para ele: não, tem alguém melhor, tem alguma coisa melhor, pode trocar. Pode trocar. Simplesmente, né, um fantoche na mão daqueles que são seus mais chegados. A palavra diz: o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. O rei, né, por esta grande ofensa, né, ele foi grandemente ofendido, consultou os seus sábios. Os sábios, né, os que sabiam da lei e do direito, aqueles que eram os mais chegados a ele. Em momento nenhum a gente vê, né, vemos aqui, neste reino, ou este rei aqui, se a chegar e a consultar a Deus, a citar a Deus, falar nada sobre Deus. Você não vê nada nesse reino relacionado a Deus. Não tem nada de Deus nesse reino. Não tem nada, absolutamente nada, né? Você não vê nada nem ninguém falando de Deus. Aliás, o livro de Esther, você não vê a palavra de Deus. Não há sequer uma palavra, uma citação sobre Deus. Nenhuma sequer. O reino de Deus aqui ele é quase ofuscado pelo reino desse mundo. Quase. A evidência aqui que aparece toda aqui, qual que é? É o mundo. É a glória desse mundo. E quando a glória desse mundo aparece em evidência, quando o eu ganha supremacia, ele reina, ele é preponderante, ele manda. Gente, tem pouco lugar para Deus. Não aparece. Pouco ou quase, ou nenhum lugar para Deus. Em nada aqui do que se faz, do que se vê, tudo aqui, nada aqui se relaciona com Deus. É aos sábios, é aos que conhecem o tempo, é aos chegados, é isso, é aquilo outro, tal. Hã? Riqueza, exuberância, você não vê nada de Deus nessa história em momento nenhum.
Até aqui, você não vê nada, não tem nada. Na verdade, Deus nem mesmo é citado, né, na história. Seu nome é como se ele não existisse. Se Deus não existisse, que não houvesse nada além que ele pudesse mostrar e ostentar. Nesse reino não tem lugar para Deus. Por isso que João falou, não procede de Deus. Porque ele não tem lugar não, mas procede do mundo. Né? O rei aqui não precisa de Deus, ele é um Deus. Ele está se achando um Deus. Ele manda, né? Se ele manda, está mandado. Ele está achando que é um Deus. Ele tem seus chegados, tem seus sábios, tem a lei, tem o seu direito. Afinal de contas, vivem para fazer a vontade de cada um aqui. Está lembrado? Um Deus que se curvou ao concílio machista. Né? Então, vamos falar dos sábios. O que os sábios dizem aqui, né? Os sábios dizem assim: não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos. Incrível, não é mesmo? Também ficaram ofendidinhos, né? Os sábios ficaram ofendidinhos, né? Que absurdo, né? O que Vasti fez, né? É um absurdo, realmente é um absurdo. Então deram este grande conselho ao rei, né? A notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, haverá daí muito desprezo e indignação. Lá vai os sábios pensando no seu umbiguinho. No que os sábios estão pensando? No seu próprio umbigo. Olha o eu aí, gente! Eles estão se baseando no medo do que pode acontecer com eles. Eu acho que não é só o medo, não. Tem medo. Mas eu acho que é o eu aí. Vocês vão ver, quer ver? Para só. Você é o senhor da casa. Eles querem dominar, eles querem fazer a mesma coisa que o rei faz com todos. O rei, gente, é o eu. O rei não é açoeiro. O rei está lá em todos eles. Olha o eu aí, gente. E agora por decreto. Né? E agora apareceu a oportunidade. O rei apareceu a oportunidade. Olha que oportunidade maravilhosa. Agora é lei. Agora é lei. Agora é decreto. Agora é ordem. Né? Ficaram eles ofendidos. Então vamos agora. É agora que a gente... É a nossa vez. É a nossa vez. Gente, olha só. Ficaram ofendidos. Acreditaram que isso também era um desprezo, uma indignação para a sua vida, né? Aí, olha só, os oportunistas de plantão aparecem, né? Acham um jeitinho de levar vantagem nessa história. Estão eles já tramando algo, vejam. Rei, eles dizem, se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real. Se bem parecer, eu gosto dessa expressão. Se bem parecer, muito importante, né? Parece bom, parece sábio. Parece justo, parece correto, parece, mas não é. Lembra do Denorex? Lembra? Vocês lembram do Denorex? Parece, mas não é. Vocês não é dessa época, né? Parece, mas não. Tinha um comercial, tinha um produto. Que aí tinha era um shampoo que tinha um slogan assim no comercial. Parece, mas não é. Denorex, parece, mas não é. Gente, olha a cabecinha do povo, olha a mentezinha, olha a sua sabedoria, suas leis, sua justiça. Parece? Se parece bem ao rei, parece. Aí o rei diz, fez segundo lhe bem parecia. Mandato do rei, que a cada homem fosse senhor em sua casa. Usaram o rei para agora poder oprimir suas esposas. O rei foi usado por eles para alcançar vantagem sobre o próximo. Podiam agora fazer o que quisessem com as suas esposas. Quem é agora a esposa que ia falar não? Pra... Não só com as esposas, mas com as filhas também. As mulheres. As mulheres, né? Agora... mas essa mente está aí até hoje. Esses reis estão por aí até hoje. Esse reino está aí. Principalmente os latinos. Esse reino está aí. Está reinando como nunca, viu? Eu diria.
Ai delas, né, agora se recusarem a qualquer um delas, a qualquer um dos seus maridos, ai delas, serão também trocadas por outras, né? Isso não acontece, gente? Ai delas se recusar. O que acontece? Nunca mais entra na minha presença, vão pegar uma que tem melhor. Amém. Ó a coisa se alastrando, olha a coisa penetrando, entrando. Cada povo segundo a sua língua. Cada um segundo a sua língua. A coisa foi. Isso quer dizer... Gente, esse reino está sempre em proporções grandes. Você vê banquete para não sei quantos dias, para não sei quantas mil pessoas, para todos os povos, para todos os princípios, para todas as línguas. Esse reino está espalhado como vocês não imaginam. Esse reino se alastra como vocês não imaginam. Não só normal, mas é uma lei agora, né? Não, sim, agora é uma lei. Assim, agora é normal. Pode Essa é a lei. acontecer à vontade, que nada vai acontecer com eles. É normal. É lei, é normal. É mesmo. Parece bem, né, gente? Parece bem. Mas realmente, né? Vai ofender agora dos maridos, ficar ofendido. Vai ofendido os maridos com as esposas. Olha que coisa, né? Ô rei, se parece bem, pareceu. O rei falou, parece. Parece. O rei foi usado. Tanto Eva, né? Pareceu bem ao rei como aos príncipes. Os príncipes já concordou. Claro, mas quem que não ia concordar com um negócio desse, né? Só as fêmeas. É, só ela. Mas nós não tínhamos espaço ali mesmo, elas não estavam decididas, então. Gente, agora são senhores em sua casa. O eu quer ser o quê? Presta atenção nisso. Dentro desse reino, o eu quer ser senhor. Dentro desse reino, o eu quer dominar. Quer reinar. Ele quer se reinar. Ele quer reinar. Ai delas, né? Se recusasse, ai delas, seriam trocadas. Eis as leis e a sabedoria desse reino, deste mundo, gente. Aqui suas leis, sua sabedoria. O que a palavra diz sobre a justiça dos homens e a justiça desse mundo, você sabe? Muito bem. Isaías capítulo 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossa justiça, diz a palavra, é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Hã? Naquela época não se tinha os recursos que se tem hoje na medicina, né? Então era muito comum as pessoas que tinham doenças, né, principalmente na pele, lepra, por exemplo. Então, o que as pessoas faziam? Elas se cobriam com trapos. Trapo de imundícia são aqueles panos, aqueles véus, aquelas faixas que as pessoas usavam em cima das feridas. Aquilo com o tempo começava a adquirir certo cheiro, certo odor, certa cor, e a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como aqueles panos sujos, imundos, misturados com aquelas doenças, com aquelas lepras, com aquelas pestes. Você vê aqui a justiça do homem, né? Uma mulher, uma pessoa que aparentemente, inclusive, tinha, né, até uma moral, né, é jogada de lado, é colocada de lado e aparentemente parece bem. Ela tinha uma glória, né? Não. Escrito aí, a rainha Vasti, com a sua coroa real em sua glória. Né? Quer dizer, houve um desprezo total. E ela foi trocada, e a justiça dos homens é exatamente isso. A justiça dos homens, temos aqui 2 advogados, né? Podem até dialogar melhor sobre isso. Dá uma olhada aí no que é a justiça dos homens. Dá uma olhada aí, vê o que acontece. Não é, pai? Às vezes você tem a lei na mão, às vezes você tem todas as questões legais que te dão
realmente recursos para aquilo e tudo mais, então vai lá alguém fala não, acabou tal. Deixa eu fazer um comentário. Opa. Tá bom. No decorrer do texto aí, a gente vê muito a questão da vaidade, né? A vaidade do egocentrismo, né? Carne, né? Aí eu anotei aqui o seguinte, estando o coração do rei já alegre de vinho, ou seja, o cenário era todo mundo vendo a alegria do rei, né? Então quem estava ali tinha que compartilhar dessa alegria, né? Ou seja, uns puxa-sacos, né? Se o rei fizer careta, todo mundo acompanha. Se o rei sorrir, todo mundo sorri. E ele já alegre de vinho, quando ele pediu que a rainha viesse ser mostrada, né? Aí o que acontece? Ele alterado, imagina sem a consciência dele, o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira, né? Então ele ficou irado. E aí ele fala, então o rei consultou os sábios. Ou seja, qual seria a resposta dos sábios para o rei ali irado? Era concordar com ele, né? Porque ele é o rei. Então assim, eu vejo muito que é a realidade de hoje, né? Hoje o mundo agrada aquele que tem poder, né? Hoje o mundo agrada, ou seja, tem que ser puxa-saco, né? Tem que ter boa aparência, né? Tem tudo isso. Aí prevalece o bom hipocrisia senso. Hipocrisia suprema, né? Tem muito disso. Ou seja, quem está no poder, vamos agradar quem está no poder, né? Então, assim, eu vejo os sábios, o que eu tenho na mente é aquela festança do negócio, né? Não importa quem vai ser afetado com a ira do rei. O rei falou, eu também estou ofendido e está todo mundo ofendido, igual você falou. Então está todo mundo ofendido, né? Eu sou príncipe, quem é meu subordinado, entendeu? Sofre as consequências, por quê? Porque assim tem que ser, acabou. A pergunta seria, quem causou problema ao rei? Uma mulher. Então, ela que gente, o que eu quero que vocês reparem é a mente, como eles pensam, é como eles reagem, é o que passa na cabeça, no coração deles, desses que fazem parte desse reino. Nós estamos aqui falando de sábios, de sabedoria, de justiça, nós estamos falando de, gente, um decreto de uma pessoa falando, não quero ficar aí porque você está bêbado. Olha, prestem atenção, tentem notar a maneira como eles, a mente deles, como eles se conduzem, como eles estão se tratando, como eles tratam as questões da vida, como eles reagem às questões da vida, como a gente enxerga, esse tipo de coisa nos relacionamentos, um monte de gente interesseira, oportunista, como você falou aí a expressão puxa-saco. É verdade, é o que a mente, aí você vê a mente desses membros deste reino, dessas pessoas que fazem parte desse reino. Vamos pegar os Estados Unidos e os países do Oriente, né? Não importa se vão morrer muitas pessoas na guerra, o importante é que o presidente está ofendido, você entendeu? Importa que o petróleo não vai. Então, a mente está aí. A mente está aí. Você tá falando, não importa que não importa que a gente destrói o mundo, tem que ter sacolinha plástica no supermercado. Ué, eu estou ofendido, né? Porque agora como que eu vou fazer? Se eu estiver no meio da rua, o que eu vou fazer agora que eu estou no meio da rua? Como que eu vou fazer? Que eu não tenho sacolinha. Meu Deus, que ofensa! Estou ofendido. Eu prefiro destruir o mundo. Não, agora eles vão ter mais lucro no supermercado. Eu prefiro que fale o supermercado, porque eu tenho que ter sacolinha. É ou não é? A mente. Sabe, para mim, dando um exemplo bem claro do nosso mundo aqui, quem são esses sábios e quem são esses mais chegados? Só para materializar assim, no nosso contexto, são os deputados e os senadores, né? Os ministros. Né? Então, o rei, que é o que tem a caneta na mão, ele fala, vamos aumentar os impostos, em vez de aumentar a saúde, em vez de aumentar a educação, em vez de aumentar o salário do policial, em vez de aumentar o professor. Aí sabe o que os sábios fazem? 513 sábios? Você sabe o que ele faz?
Ele traz a Copa, traz as Olimpíadas, aí tira tudo do foco. Mas mudar o prato de comida e a arma na cabeça que está na esquina lá. Mas é o quê? Vamos fazer o que o rei quer. Claro. E nisso vem aquela cadeia de puxa-saco. Né? De oportunistas, de pessoas. A política é o campo da hipocrisia. Só se pratica isso. Esses assueros continuam vivos. Como agora essa chamada primavera árabe, né? Os líderes foram caindo, começando no Egito. E a gente vê por último agora esse Bashar al-Assad da Síria. Por que esse homem está matando sanguinário? Só porque ele não quer abrir mão do poder, de forma alguma. Porque ele tem uma sustentação de um outro poder também, que eu reputo como um poder maligno da Rússia. A Rússia apoia muito a Síria. Por isso que ele ainda está matando como está. Continua matando. Eu gosto da expressão aqui que minha mãe acabou citando. Sempre foi para todos os povos e todas as línguas. Essa mente é mente do mundo. Jaz no maligno. Já não é. A mente. No dia a dia mesmo que às vezes a gente Não só na política. Por exemplo, no seu trabalho, se você não é de acordo lá com a piadinha, com a turminha, é essa mente, é a mesma mente. E não se assustem no que eu vou dizer. Não se assustem. Não, até mesmo na igreja. Opa! E sabe quem é a rainha que representa? A rainha que se recusou, ela representa hoje nós cristãos. Que a gente recusa o que o mundo propõe, aí você recebe as consequências do edito, né? Recebe as consequências. Você é o alvo do decreto. O decreto que te deixa de lado, o decreto que te demite, o decreto que fala que você não pode participar mais porque você é um chato, você não deve. Você recusou. Você recusou. Então a rainha talvez represente os cristãos, né? Se você não for da turma, ela é a única, até agora, até esse momento, até esse texto que a gente leu, até esse momento da história, é a única que aparece recusando essa história toda. É a única que fala assim, não. Daqui a pouco eles vão pôr o decreto. Porque ela já Não, já tem, né? Já tem. Mas espere um pouco, e daqui a pouco entra a Esther. Como você citou, esse livro termina não falando de Deus. Você vê que toda discussão, tudo é somente mostrando nossos lados feios, né, do ser humano. Esse texto. Nada a gente vê citando realmente Deus. Até mesmo ela, como recusa, ela não se recusou porque estava temente a Deus. Ninguém fica ali temente a Deus. A gente vê ao longo do livro, depois a gente vai poder ver isso nos outros estudos, a gente vai ver que a gente vê um Deus operando na história. Mas a gente vê, ele não é citado, o nome dele não é citado, porque em Esther você vê um Deus que trabalha nos bastidores. Porque você vai ver, olhar para Esther, você vai ver sempre um choque entre dois reinos. O reino do mundo, este mundo e o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido, Jesus disse. É como um tesouro escondido. Quando Jesus disse falar do reino de Deus, ele falou assim, está dentro de vós. E o cuidado que Esther tem de não entrar tem nesse mundo, né? O cuidado, o temor que ela tem a Deus e o cuidado que ela tem para entrar dentro desse mundo. E para conquistar aquilo que ela E a gente vê, você vai ver ao longo, né? Eu incentivo você a participar do resto dos estudos, né? Porque na verdade isso aqui é só o comecinho. É só a introdução da carta. Do livro todo de Esther, a gente introduz com esse panorama todo aqui, com essa fotografia do mundo. Né? Na verdade, a gente só está vendo a primeira impressão do livro, porque depois a gente vai ver muita coisa, como a graça de Deus, ela opera, a abundante graça de Deus opera naqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. O fato é ser coração. Entendeu? É você ser quem são. A gente está vendo aqui quem são eles.
Quem são os membros desse mundo, como eles são, como eles pensam, como eles agem, o que eles querem, o que eles buscam, o que eles valorizam, o que eles estão atrás, né? O mundo, é isso aqui. Né? A gente vê aqui a sua justiça, a sua lei, a sua sabedoria. O que Tiago falou sobre sabedoria do mundo, vocês sabem? Tiago, ele caracteriza assim de uma forma tremenda a sabedoria do mundo. Sabe como? Olha como o apóstolo Tiago caracterizou a sabedoria deste mundo. Tiago capítulo 3, verso 13 e verso 16. A gente já está terminando. Diz assim, Tiago capítulo 3, verso 13 ao verso 16. Ele começa: quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu já começo fazendo pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão, sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui ele caracteriza agora, olha só. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A expressão é forte. A expressão é forte. Gente, a sabedoria do mundo, segundo o apóstolo Tiago, segundo a palavra de Deus, é terrena, animal e demoníaca. Outra versão diz diabólica. Processo do meu. E aqui, exatamente, ó, gente, ó, e aqui apareceu o primeiro personagem oculto dessa história. Da mesma forma, né, que a gente não vê o nome de Deus sendo citado no livro de Esther, a gente também não vê o nome do diabo sendo citado no livro de Esther. Mas a gente vê o agir dos dois. A gente vê os dois operando. Com certeza. No caso, a gente vê que ainda hoje ainda existem esses reis, o diabo também presente e Deus presente. Claro. O reino dos céus e o reino deste mundo. A gente vê os dois, né? Assim também, né? A gente pode ver o diabo em lugar nenhum ele é citado, mas a gente vê os seus feitos. A gente vê ele na televisão. A gente vê a sua mente, a gente vê a sua conduta, né? A conduta, desde o começo do livro aparece a conduta. A gente aparece a mente, aparece os valores, né? A sua mente perversa manipulando, conduzindo, oprimindo. Onde que está oprimindo aqui, gente? A mulher foi largada, foi arrancada da presença, perdeu o seu reino, foi tirado de tudo, que foi humilhada. Os caras, né, todos os outros lá viraram o Senhor e o resto de tudo que a mulher ficou tudo oprimida. Olha a mente. Foi jogada fora no lixo. E aquilo se espalhou. Agora é todo mundo, toda mulher vai ser assim também. E esse decreto vem até A mente, né? Seus planos aparecem de forma impressionante, né? As suas investidas nesse livro, a gente vai ver muito mais ainda sobre isso. Parece que estão achando que é pouco, que é muito, tem muito mais. Isso aqui é só a introdução. Ele começou. É só para vocês começarem a ver a maneira como a gente vai olhar e responder de que parte eu faço, né? Lembra do reino? Para terminar, né? Eu termino hoje como eu comecei. Jesus afirmou diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A afirmação de Jesus é: o meu reino, falou para Pilatos. Ó, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Há uma diferença muito grande entre esses dois reinos. O reino do Senhor não é este, jamais será. Jamais será. Que o Senhor nos dê da sua graça, que o Senhor nos salve para a sua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém? A seguir, nos próximos estudos, cenas dos próximos capítulos. Amém? Cenas dos próximos capítulos. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Gente, ó, eu indico então para vocês, sabe, participarem desses estudos. É um estudo que tem falado demais comigo. Isso aqui vai virar um livro, se Deus quiser. É uma coisa que está realmente tem sido transformador na minha vida, essa palavra, e eu tenho certeza que isso ainda vai abençoar muito.
as nossas vidas. E eu recomendo você a ler também o livro de Esther. Então aproveita esse tempo que a gente tem estudado, aproveita para ler. A gente vai agora, a partir desse sábado, a gente está fazendo aí uma série de estudos, né? O livro é Esther, né? Vai chamar Esther, o meu reino não é deste mundo. O nome do livro vai ser assim. Vamos orar?